E aí pessoal, curto o canal Mens Legis, tudo bem com vocês? Agora vamos dar continuidade aqui ao passo a passo do processo civil e vamos falar a respeito da contestação. Então só para recapitular, vimos aqui a petição inicial, o próximo passo era a citação, depois da citação haveria audiência de conciliação ou mediação e aí, caso esta seja infrutífera, teremos a contestação. O legal encontra-se no artigo 335 e temos lá que o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. Então, o réu tem 15 dias para oferecer a contestação. E aí temos as datas que serão interessantes lembrarmos para saber qual que é o prazo inicial, o termo inicial. Quando, de fato, começará a contar o prazo para que o réu apresente a contestação. No inciso 1º temos aqui que da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Vimos no último vídeo que o réu, quando ele é citado para audiência de conciliação, ele não precisa preparar a sua contestação para apresentar nessa audiência. Então não é necessária a apresentação lá. Por quê? Porque o termo inicial, ou seja, o primeiro dia que será contado, que ele terá o prazo para apresentar a sua contestação de fato, será da data da audiência de conciliação ou mediação, quando não houver o acordo, quando o réu e o autor não chegarem a um denominador comum, que eles estipulem alguma coisa que seja benéfica para ambos. Então, nesse caso, quando não houver essa autocomposição, o prazo, o termo inicial, seria a melhor definição técnica, então o termo inicial, ele se dará a partir do momento em que essa audiência de conciliação se tornar frustrada. No inciso 2º temos aqui do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Vimos no último vídeo que é possível que o réu não queira participar da audiência de conciliação e ele deverá informar isso através de uma petição simples. Então, a partir do momento que ele informa que ele não participará da audiência de conciliação ou mediação, a partir do protocolo dessa petição simples, ele terá 15 dias para então apresentar a sua contestação. Inciso 3º temos aqui prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Então, quando não for nenhum dos casos previstos no inciso 1º ou no 2º, deveremos voltar lá no inciso 231 e dar uma olhada como é feita a questão do prazo para a citação por AR, a questão da citação ou intimação pelo correio, nesse caso, pelo oficial de justiça ou por edital. No artigo 336, temos aqui que incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então aqui, na contestação, o réu deve sempre alegar e rebater tudo o que o autor fala na sua petição inicial. Então é como se fosse a ideia da petição inicial é quando o autor se manifesta pela primeira vez nos autos e o réu se manifesta pela primeira vez nos autos na contestação. E nesse caso existe o princípio da eventualidade, que diz o seguinte, que tudo o que for alegado pelo autor deverá ser rebatido pelo réu, deverá o réu falar sobre aquilo também. Porque se o réu não o fizer, será considerado implicitamente, tacitamente, como verdadeiras alegações feitas pelo autor. Então, nesse caso, se o autor da ação falar que ele tem direito a X, Y e Z, o réu deve rebater dizendo o porquê o autor não tem direito a X, a Y e a Z. Porque caso não faça isso, haverá a preclusão e entenderá como verdadeiro aquilo que o autor está falando na inicial.
O artigo 337 traz todas as questões que devem ser apresentadas pelo réu antes de discutir o mérito, sendo chamadas de preliminares. Então, lá no artigo 337 tem um rol que não é taxativo. Então, além do que está lá naquela previsão, existem outras possibilidades também. Mas antes de discutir o mérito do processo, antes de discutir o direito propriamente dito material, essas preliminares devem ser arguídas. E o que são essas preliminares? Basicamente, elas sempre estão relacionadas ao processo em si. Então, se o juiz é incompetente, o valor da causa, se ele está errado. Então, se vocês acessarem o artigo 337 do CPC, verão todas as questões que devem ser levantadas antes de discutir o mérito. Temos uma observação importante aqui, destaca-se que o rol do artigo 337 não é taxativo, né? Como já foi dito. Uma questão que ali não está prevista, mas deve ser alegada em preliminar é, por exemplo, a falta de recolhimento de custas. Então, em qualquer questão em que a pessoa vai propor uma demanda e não houve o recolhimento das custas e ela não faz jus à justiça gratuita, nesse caso, então, deve ser alegada através de preliminar. Então, o que basicamente seria uma preliminar? Antes de discutir tudo aquilo que o autor alegou na sua petição inicial, se houver qualquer problema com o processo em si, todas as questões pertinentes ao processo civil alega-se nas preliminares. Observação aqui que as preliminares, à exceção da incompetência relativa e do compromisso arbitral, elas devem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Então, nesse caso, caso, porventura, o réu esquecer de alegar, exceto a incompetência relativa e o compromisso arbitral, se ele esquecer de alegar qualquer outras lá do artigo 337, elas não precluem, porque elas podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. É o que chamamos de normas de ordem pública. Então, nesse caso, a qualquer momento, o juiz pode reconhecer qualquer uma daquelas questões relativas às preliminares, que é importantíssimo que se alegue para que o direito do seu cliente passe a valer, para que fique bem claro que aquele processo não deve seguir porque tem algum problema, etc. Porque às vezes espera correr muito tempo para depois perceber algum equívoco e aí se perde o tempo, o esforço, o trabalho e a dedicação. Alegada qualquer preliminar do artigo 337, o autor terá 15 dias para se manifestar através da réplica. Então é como se houvesse o seguinte: há a petição inicial, há a citação, há audiência de conciliação, sendo infrutífera, o réu apresentará a contestação, e se ele alegar qualquer coisa diferente daquilo que está na petição inicial, o autor poderá se manifestar através da réplica, que é o que veremos nos próximos vídeos quando formos analisar o organograma do processo civil. Então, nesse caso, se porventura, na contestação, o réu alegar alguma informação que não consta lá na petição inicial, o autor poderá vir se manifestar aqui através da réplica, e nesse caso, então, se o réu alegar qualquer uma das preliminares lá do artigo 337, o réu poderá vir a se manifestar através da réplica em 15 dias. Bom, depois temos aqui o artigo 341, então, que diz que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, que foi o que a gente já conversou. Então, o réu deve falar a respeito de tudo que tem na petição inicial, senão será presumido como verdadeiro, haverá preclusão do direito de alegar daquilo, salvo se for uma matéria de ordem pública. Então, é importante, toda vez que na petição inicial houver o autor falar a respeito de alguma coisa, o réu deve também, na sua contestação, falar sobre aquilo. Porém, existem exceções. Então, nesse caso, não se presumirá verdadeira se não houver a impugnação, quando não for admissível a seu respeito a confissão. Então, o réu não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, caso haja
alguma questão de confissão, não presumirá ser verdadeiro. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, então caso a petição inicial tenha carência de algum documento que seja importante, as alegações lá que foram feitas, e não tinha lá aquele instrumento que a lei considera como importante, e o réu não falar sobre ela em sua contestação, não será entendido como verdadeiro, não se presumirá como verdadeira aquelas informações lá da petição inicial, bem como se estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Então, se todas as provas da defesa mostrarem que o que o autor falou na inicial não era verdade, mesmo que o réu não tenha contestado, não se presumirão verdadeiras. E por fim, o artigo 342, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando? Então, se o réu, na sua contestação, esqueceu de colocar alguma coisa, ele só poderá colocar alguma coisa nova na sua contestação ou no momento da sua fala, nessas três possibilidades aqui. Relativas a direito ou fato superveniente. Então, se o réu não falou a respeito de alguma coisa porque era uma coisa que não existia naquele momento, foi um fato superveniente, um direito superveniente é possível, mas tem que comprovar que ao momento da contestação ele não sabia a respeito daquilo. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. Então, quando couber ao juiz conhecer de ofício todas essas questões, o réu também pode fazer essas novas alegações. E por fim, por expressa autorização legal, poderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, que é muito parecido com o inciso 2º aqui, que quando compete ao juiz conhecer de ofício. Então, essas são as ideias. Por isso que quando há contestação é necessário responder e falar sobre tudo aquilo que o autor falou na petição inicial, porque após isso haverá preclusão e nada, a não ser que seja um fato superveniente ou alguma matéria que possa ser reconhecida de ofício, poderá ser colocada aqui também na contestação como a palavra do réu. Bom, basicamente então é o resumo aqui que temos para falar a respeito da contestação, que é a manifestação do réu em relação aos prazos, em relação a quando ela ocorre e como ela ocorre. No próximo vídeo vamos falar sobre a reconvenção, quando ela acontece, como ela se procede, e é isso. Valeu pessoal, não esqueça de deixar o seu curtir e vejo todos no próximo vídeo. Valeu!